Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, Sei de Contabilidade. Hoje vamos falar sobre nada mais nada menos do que como nós contadores podemos ajudar nós a superar crises. Não apenas essa, mas outras, que não sejam tantas, né? Olá, Fernando! Seja bem-vindo. Nosso convidado já chegou, já está aqui. Vou convidar aqui ele. Vamos lá. Manda aí para a galera, diz que a gente já está online. E aí, que prazer, finalmente, hein, Andressa? Oh, coisa boa. Deixa eu só organizar aqui o meu fone, que agora ele saiu aqui. Peraí. Acho que tá ok. Tem contador aí ou tem futuro contador aí? Deixa eu ver, bota eu aí pra saber. Ó, tem que estar tomando um cafezinho, tá? Passa. Se você não tomar café, você não vai vencer na contabilidade. Primeiro Não. hack. E aí, contadores, contadoras do meu Brasil, diz aí. A Fernanda aí é o mestre da contabilidade em Jijoca, viu? O cara é fera. Massa, Fernandão. Depois vamos fazer uma live aí. Mas vamos lá, vamos começar. Se apresente aqui para o nosso público aqui do Sei de Contabilidade. Gente, meu nome é Jordi. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu gosto de me definir assim. Eu estou atuando em várias áreas e uma das áreas que eu atuo é contador. Eu atuo como contador também. E, basicamente, eu não estou aqui para fazer vocês saírem daqui dessa live melhores do que vocês estão, mas eu estou aqui para fazer vocês se ativarem. É bem diferente de motivacional. Eu dou palestra motivacional, mas motivação acaba. Eu quero, de fato, ativar vocês para o que vocês vieram fazer na Terra, que é quem é da área da contabilidade, fazer empresas e pessoas prosperarem cada vez mais e aí automaticamente vocês vão prosperar também. Hoje, nós temos um grupo de empresas que a gente tem um escritório de contabilidade, que é a Impulsione Tecnologia. Nós temos a Impulsione Tecnologia, Impulsione Contabilidade. Nós temos a Impulsione Tecnologia. Nós temos a Impulsione Mídia, que é uma agência de publicidade também. E nós temos a Impulsione Treinamentos, que a gente dá treinamentos on e off. E eu digo por que tudo isso, né? Porque eu percebi que só gerar DAF não ia ajudar o empresário, né? Só gerar DAF não ia trazer a transformação que a gente realmente quer para os nossos clientes. E eu costumo dizer que quando eu estou dando palestra para os alunos, nenhum contador me bate. Então eu desafio você a me bater, já de cara. A gente gosta de desafio, né? Por quê, Andressa? Porque em 1996, meu pai tinha um grande empreendimento e quebrou. Quebrou. Então eu tinha 3 anos de idade. Ou seja, eu nasci na crise. Foi a crise do Cruzeiro pro Real. E Eita! eu vivi crises ferrenhas na minha vida. E aí eu não sabia o que Deus estava preparando para mim, sabe? Eu não queria ser contador. Fato é. Eu sempre me identifiquei muito com a área de tecnologia. Sempre mesmo. E só que eu não sabia, né? Quem não é a gente que decide, é Deus. E aí eu fiz o Enem, foi uma bosta, o meu primeiro Enem. O segundo eu consegui uma nota muito boa. Aí minha mãe era louca para mim entrar em direito. Ah, é tão bonitinho, tem um filho advogado. Nada contra quem é advogado, mas não rolava para mim porque eu não gostava de ler. E iludido, iludido. Não, eu vou para contabilidade que é Só cálculo, matemática. tal, só matemática, eu vou para contabilidade. E talvez vocês se identifiquem aqui, né? Minha irmã é contadora e ela dizia assim: faça qualquer coisa menos contabilidade. Aí não deu certo, eu fui, né? Não deu certo o plano dela. E mesmo eu na contabilidade, ela dizia assim: você é um desperdício na contabilidade. Cara, esse era o motivacional da minha irmã. Hoje ela não é mais contadora, ela é empreendedora em outra área, né? E
Esse foi o motivacional que muita gente passa em casa. Contabilidade não dá dinheiro, isso e aquilo. Só que eu vivi na pele o que é a ausência de um contador de verdade dentro de uma empresa. Ninguém me contou. Se meu pai tivesse um contador de verdade, um contador solucionador, ele não teria quebrado. E depois disso a gente passou por grandes crises. Inclusive eu fundei a Impulsione com uma palestra, estava refletindo nisso ontem, antes de ontem. A Impulsione eu fundei com uma palestra dizendo assim, impulsione seu negócio em tempo de crise. Então assim, a minha empresa nasceu numa crise, na crise de 2017. Na crise de 2017. E eu estava lá palestrando, incentivando os empresários como lidar com toda essa crise. Então, eu não sou nenhum bobinho em relação à crise, apesar da idade, né, dos 22 anos de idade. Deixa essa barba aqui para disfarçar um pouquinho. E aí depois, eu botei um alvo na minha vida, que era ser professor universitário, porque eu pensei assim, pô, se eu tenho que ajudar empresas, Deus quer que eu ajude empresas, se eu ajudar contador, cada contador vai ajudar muitas empresas. Então aí é um fator exponencial, eu ajudo um contador, ele ajuda 200 empresas. Então, em vez de eu ajudar de um em uma, eu ajudo o contador, então eu quero ser professor. E aí eu fui e passei 2 anos e meio sendo professor universitário da graduação e da pós-graduação, e agora eu decidi sair para ajudar na internet, porque na internet eu falo do jeito que eu acho, não precisa de plano de ensino. E o público é bem maior também, né? Você E consegue eu vou atingir. virar, Então, vocês, esse é Jordi, estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem de coração. E também dizer que essa live não é gratuita, tá? Então, essa live custa likes, ela custa aviãozinhos. Você tem que enviar os aviãozinhos aí para seus amigos contadores. E também custa perguntas. Então, mande perguntas aí que a gente vai desbravar. As perguntas Exatamente. difíceis, eu deixo para a Andressa. As fáceis, aí eu respondo. Deste coisa. Olha, eu costumo dizer que eu gosto é disso aqui, ó. Eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo. Então, deixa aí os coraçõezinhos, galerinha. Motiva. É, sim. Walter já deu já a sua presença. Walter é pra ficar a live todinha, viu, Walter? Deixa de coisa. Ele disse que ia dar só a presença. É, coisa linda esses coraçõezinhos subindo. É, mas vamos lá. Quando a gente fala em crise, muita gente já se treme logo, não gosto, não quero nem falar. Mas eu penso como você mesmo disse, criou tua empresa em meio à crise, né? Eu vejo que a crise ela serve para criar, para a gente crescer. E quando há uma crise, há uma turbulência, é sinal de que as coisas não estão legais, né? É um aviso para você, peraí, vamos parar, vamos analisar, ver o que está sendo feito de errado e vamos corrigir. Então, eu vejo justamente dessa forma. E como é lindo esse exemplo, né? Tua empresa nasceu em uma crise. Olha aí que legal. É meu assim. No interior, né? Eu montei a empresa no interior, hoje a gente tem sede aqui na capital. Eu montei no interior, onde todo mundo dizia que ninguém ia valorizar o contador lá, que ia dar tudo errado. Então, eu sempre fui louco, assim. Eu prefiro ser louco no mundo de doente, é melhor ser louco. Eu sou bem É doido. verdade, é verdade. Mas Olha falando aqui a galera. sobre quando vocês vão aceitar um convite com a live, quando você chamar. Oi, tá vendo? Vale tudo pelo Aqui é conhecimento de assim. vocês. Tamo junto. Da Chamou, Elis. marcou. Da Elis. Chamou, marcou, meu Então, filhotinho. assim, crise para mim é o seguinte. Quanto mais... É tipo uma musculatura. Se você não passar por uma crise foda, você vai sentir a crise. Então, quem é que tá sentindo muita crise? Quem nunca passou por uma crise foda? Quem é que tá conseguindo prosperar nessa crise? É quem já passou por crises grandes. Né? Então, questão mundial, a gente está realmente na maior crise mundial. Mas eu vou dizer para você, essa não é a maior crise da minha vida. Que eu já passei por outras crises fodas, entende? Por exemplo, ano passado a minha irmã morreu, tá? Minha irmã mais nova. Então, assim, é o que eu considero uma das maiores crises da minha vida. Então, assim, era um dos medos que eu precisava superar. Medo de perder um ente querido. E eu superei isso psicologicamente. Minha mente está preparada para isso. Então, assim, quando a Bíblia fala, né? Quem tem o verdadeiro amor, quem conhece o verdadeiro amor vence qualquer medo. Então, quando você se deleitar no verdadeiro amor de Deus, você não vai ter medo para nada. Isso não diminui o impacto que é essa crise, a responsabilidade que cada um tem. Não é. É uma perspectiva de enxergar o que está acontecendo.
Então, para mim, é bem simples. Se você nunca passou por uma crise, você está sentindo muito essa crise, o que eu tenho para dizer para você é o que ninguém vai te dizer. É assim, se foda bem muito nessa crise. O que tiver de você se fuder, você se foda. Porque o que acontece? Na próxima que vier, porque o nosso país é de crise. Só para você ficar sabendo, nos últimos 30 anos foi 44 crises que a gente passou. 44. Então, assim, ou você aprende a prosperar na crise, ou você sempre vai ficar nessa capengando. Cresce um pouquinho, aí vem uma crise, você perde tudo. Cresce um pouquinho, aí vem uma crise e perde tudo, cresce um pouquinho, vem uma crise e Exatamente. perde É tudo. aquela coisa. Tá tendo agora essa crise. Quem nunca passou, como você falou, quem nunca passou por crise nenhuma, aproveite o momento, né? De fato mesmo, para você errar. Porque a gente aprende errando. Vamos testar isso aqui. Se não der certo, beleza, vamos testar de outro modo. Mas é isso. É testar. Porque não vou dizer fracasso, mas nos erros que você pode se aperfeiçoar e que você, de fato, vai dizer, não, isso aqui deu certo. Então, vamos continuar nessa linha, nesse raciocínio aqui, que é bacana, é legal. Então, de fato, essa tua fala é esplêndida. Vamos, o que der para se fuder, bora se fuder, vamos errar, porque essa não vai ser a única crise e nem a última crise. Nem a É, primeira, nem vai ser a última. Vai só ter que eu, outras por aí e que a gente tem que estar realmente preparados, né? só que o que E trava as preparar o pessoas, nosso né, cliente. é o nosso cliente. Então, primeiro, como o contador ajuda o cliente a superar a crise, né? O contador, ele entendendo qual o grande problema do cliente. A gente está passando por um momento, aqui, a galera está comentando aqui. Se auxilia também contadores, tem algum curso, tudo que você precisar eu tenho. É aquela coisa, o teu concorrente maior fala, o teu concorrente é a tua maior fonte de ideias, onde depende do seu ponto de vista, você pode sobressair, exato. Então, como é que o contador faz para ajudar o cliente? O que é que eu estou fazendo para ajudar os clientes? Então, primeiro, eu sempre treinei o meu escritório e meu time a pensar de uma maneira assim: você não é contador, ninguém aqui é contador. Nós não trabalhamos com contabilidade. A missão da Impulsione é resolver os problemas nunca solucionados no mundo do empreendedorismo. Então, nós somos solucionadores. Antes de entrar essa modinha de contabilidade consultiva, XYZ, a gente já tinha esse discurso lá na Impulsione já faz tempo. Então, o negócio é simples. Você tem que descobrir qual o problema do seu cliente. Se é caixa, você resolve. Se é vendas, você resolve. Se é marketing digital, você resolve. Se é liderança, você resolve. Se é RH, você resolve. É simples. Eu digo, você sabe de tudo? Não, longe de mim saber de tudo. Só que se eu tenho um time, eu tenho amigos, eu tenho um network. Então, por exemplo, chega um cara dizendo assim, pô, eu preciso de uma solução XYZ. Se eu sei que a Andressa tem, eu digo, eu te ajudo. Eu crio uma ponte. E eu vou criando pontes. Só que o cliente ele tem que entender que eu sou um porto seguro para ele. E ele chegando para a Jordi, ele vai ter a solução. Ele vai ter a solução de imediato ou uma ponte para chegar na solução. Simples assim. Então aí você tem que. É muito clichê isso, né? Pense fora da caixa. Mas é a real, cara. É a real. É o que funciona, é o que É o funciona. que funciona. E assim, a gente está passando por um momento que eu estou gostando muito, porque todo mundo está entendendo as dificuldades que o contador passa, né? Do governo lançar as coisas e não dá Mudar, normativa e muda exatamente. e Bolsonaro É. acorda lá e hoje o céu tá azul e Twitter, acabou. né? Twitter E, lá, vai lá no Twitter dele, fala lá e que acabou. pronto, mudou tudo, né? E acabou e mudou Realmente. tudo. Então acredito que esse é um momento que a contabilidade nunca viu uma oportunidade. Ó, meu pai na live. Beijo, pai, te amo. Então, a contabilidade nunca viu uma oportunidade como essa de se valorizar. Eu acho que, e talvez nunca veja novamente. Porque a gente fica muito fissurado nesse momento na grana, né? No dinheiro. O dinheiro vai acabar, bloqueio de escassez. Mas você pode criar com o seu cliente um capital de brand. O que é isso, Jordi? Não pense em como cobrar ele agora. Pense em como gerar valor para ele agora. E aí você vai criar um capital de branding, um capital de marca, que o cara vai passar o resto da vida. E daqui a 20 anos ele vai lembrar. Porra, Jordi, naquela crise, na pandemia, eu liguei para ele, eu pedi um apoio, ele me deu apoio. Eu liguei para ele, eu pedi um negócio que não tinha nada a ver, ele fez, ele me apoiou. É capital de branding. E aí ele vai te indicar,
Muitos contadores, infelizmente, não vão conseguir suprir a demanda, e quem está mais preparado para isso vai suprir a demanda. Eu, por exemplo, eu criei um Instagram do zero para quem aqui está no zero, não tem experiência de nada, 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 bota eu aí no chat. Então, eu não tenho experiência de nada do zero. Eu criei um Instagram que é Impulsione Seu MEI. Estou começando a divulgar agora, porque eu quis criar do zero e quis fazer tudo nos bastidores, como se eu surgisse do nada, né? Num anonimato da vida. E em 10 dias eu vendi R$ 200. Então, assim, em 10 dias de Instagram, começando do zero, eu vendi R$ 200. E eu apareci do nada lá para aquela cliente. Eu apareci do nada. Um mês. Gente, são mais de 8 milhões de CNPJs precisando de ajuda. É muita gente precisando de ajuda. Só que o negócio você lá na faculdade, todo mundo tem os mesmos inputs, né? Todo mundo aprende as mesmas coisas. Se você não vier aqui para o Instagram da Andressa, para você de contabilidade, para aprender coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes. Então, É. quem é da minha audiência aqui que não segue essa mulher, não faz sentido você não seguir ela. Siga ela e manda aí muita dúvida, muita pergunta no direct dela. Jordi, é uma coisa que você falou, até coloquei aqui no ponto, né? Que nesse momento a gente tem que, de fato, fazer o diagnóstico da empresa do nosso cliente, né? Saber qual é as dores dele, entender. E, por incrível que pareça, existem muitos contadores que não fazem isso. Nem agora, no momento de crise, nem nunca. São pessoas que não estão ligadas nesse ponto, que de fato é saber as dores do cliente e ter um diagnóstico da empresa. Aí, que diagnóstico seria esse, né? É saber se a empresa tem liquidez para ter, né, caixa durante esse período. Como que anda o fluxo de caixa? A gente tem empresas que não sabem o que é um fluxo de caixa porque o contador nunca falou o que é um fluxo de caixa, né? Então, assim, é absurdo isso. E que, de fato, esse é o momento mais do que nunca para nós contadores mostrarmos o nosso valor em si, não o preço monetário, não, mas o valor que a gente tem para a classe, como também para o empreendimento, para a sociedade, enfim. E isso que você falou é importante, a gente prestar uma consultoria sem pensar no monetário. Poxa, eu vou falar aqui, mas ele não vai poder me pagar agora. Cara, mas é futuro, você tem que pensar a longo prazo. Né? O que esse cliente vai poder te ofertar depois? Você dá agora uma consultoria de qualidade, tira uma dúvida, para você pode ser uma dúvida besta, mas para aquele cliente pode Mil por fazer cento. toda a diferença, gente. E Mil isso por ó, a cento. gente tem que colocar na cabeça dos contadores. Você, contador que está entrando agora, que quer entrar no mercado de trabalho, ou você que já está há muito tempo, então coloca essa dica que é importante, você ter esse acompanhamento com o cliente. Esse papo de contabilidade consultiva é de agora. Como o Jordi falou, modinha de agora. Mas que é a essência da contabilidade desde lá seu surgimento. Porém, as pessoas confundiram as coisas, não estão fazendo do jeito certo. E aí surgiu agora a contabilidade consultiva. A consultoria contábil, ela já existia, porque lá no... Se você for pegar a história da contabilidade, tá lá, né, citando para auxiliar os seus usuários, né, na tomada de decisão. Tá, e como que tu vai fazer Exato. isso? Prestando uma consultoria para o teu cliente. E esse momento de crise é exato. Eu vejo muitos contadores que estão muito pregados nesses, claro, nas MPs, né, que a gente tem aí uma porrada de informação, de atualizações, mas a gente não pode deixar de lado o cliente, a gente não pode deixar de lado a consultoria, saber o que o cliente está passando e mostrar para ele as possibilidades que o Exato. mercado tem para ele. Tem muita gente que está demitindo porque não sabe as possibilidades. Você falou um negócio assim, que não ensina na faculdade, questão de valor. E é simples, né? Eu lidero aqui, eu sou responsável. Graças a Deus eu não fico mais acompanhando essas medidas provisórias chatas, é meu sócio. Eu fico na parte legal para mim, e para ele é legal as medidas provisórias e tá tudo bem. Só que durante muito tempo eu fiz essa parte chata, tá? Logo avisar vocês. Então, assim, eu fico na captura de clientes, no Customer Services, aqui no escritório e tal. E, deixa eu ver aqui. Eu estou fazendo diagnóstico na empresa e estou fazendo recrutamento sem cobrar mais. Show.
Eu gostei da contabilidade burocrática, por isso construí a minha carreira trabalhando em multinacionais. Exatamente. As multinacionais, elas usam de fato a contabilidade. Só que aí, pronto, aí voltando ao assunto. Quando você vai vender, quando você vai valorizar o seu serviço, o valor vem antes do preço. O preço, o mercado, ele diz o preço. Só que quando você consegue colocar um valor, imputar um valor dentro da cabeça do cliente, você consegue cobrar o preço que você deseja cobrar. Principalmente quando você tem resultado, quando você mostra resultado. Então, isso é uma técnica simples de valorização, só que, cara, é uma técnica que poucas pessoas fazem. E quando o cliente não concorda com o ponto de vista do contador, convence ou Ou larga? larga. Cara, que pergunta incrível essa sua. Se o cliente, assim, existe um pressuposto na PNL, se você não sabe o que é PNL, PNL é programação neurolinguística. Estuda isso depois, tá? Que é assim, a comunicação é o resultado que se obtém. Então, assim, se ele não está concordando com você, é um resultado que você teve da sua comunicação. Então, cabe você a melhorar a sua comunicação, cabe você a evoluir a sua comunicação. E vai sim ter o cliente, vai ter o cliente ideal, que você vai falar, que ele vai concordar e tudo. E nesse momento, por exemplo, eu fiz uma limpa nos clientes. Né? Eu fiz uma limpa nos clientes, botei um monte de cliente para correr mesmo, entendeu? Só que no início, eu acho que o início eu pegava todo tipo de cliente, sacou? Porque esse negócio de contabilidade online e tal. Gente, quem quer pagar barato, isso só mudou o nome, né? Online, mas sempre teve essa contabilidade baratinha. Sempre teve. E quem quer pagar barato, vai pagar barato. Você pode entregar balanço, DRE, o que for. Vai. Só que a grande massa, a grande massa dos clientes, eles não conhecem o valor do contador. Tem cara que não vai de nenhum jeito. Só que tem caras que é simplesmente porque eles não conhecem, eles não têm uma perspectiva diferente de um contador. Mas isso que o Andrés falou é que você tem que focar. Como é que eu consigo demonstrar o valor que eu tenho como contador para ele? E aí, depois disso, você vai ter respaldo suficiente para cobrar o que você quiser. Porque é simples. Se você, olha só, se você for estudar os maiores bilionários do mundo, você vai entender que eles dizem que é muito simples. Se você conseguir fazer as outras pessoas prosperar, você prospera. Ponto. É simples assim. Então, se o contador consegue fazer as empresas prosperar, meu amigo, vai ser um imã. Todo mundo vai querer que você seja o contador. Tem gente que contrata o serviço de contabilidade só para conversar comigo, pô. Não, é porque eu quero conversar com você, eu quero ter acesso a Jordi, eu quero ter as dicas dele. Eu quero ter a oportunidade de ter reuniões com ele. Então, só o fato de eu ter trabalhado e trabalhando o capital de brand da minha marca pessoal há muito tempo. Muito boa a sua pergunta. É verdade. E a gente sempre encontra, né, Jordi? A gente sempre vai encontrar esses clientes que a gente dá orientação, mas o cliente não quer. Mas é como você falou, cabe a gente, né, nós, que somos os portadores da informação, saber repassar da melhor maneira. Se o cliente não está aceitando daquela maneira que eu estou falando, então vamos pensar numa outra possibilidade, né? Uma outra Isso. metodologia para me repassar para ele essa informação. Bacana, show de bola. A É, responsabilidade nunca é do outro. Quando eu dava aula, e eu sempre, um aluno mexendo no celular, ou ele desatento ali, eu sempre colocava assim, pô, a minha aula não está interessante. O que é que eu posso melhorar na minha aula, o que é que eu posso melhorar na dinâmica, no slide, sabe? Nunca colocar a responsabilidade no outro, porque quando eu coloco no outro, eu acabo perdendo a oportunidade de evoluir. Por mais que ele, naquele momento, ele era para prestar atenção, ele precisasse mais do que eu, só que eu ia perder a oportunidade de evoluir. Então, você sempre analisa o quão melhor você pode ser. show de bola. Essa daí foi top. Jordi, eu fiz aqui um outro pontozinho aqui, que é a questão de fazer levantamentos dos impostos agora nesse período. Eu acho que nesse momento ter um planejamento tributário seria uma das possibilidades para que o contador possa estar passando para o cliente e, de certa forma, estar identificando aí um possível reajuste nos pagamentos de impostos. Enfim, o que é que tu acha com relação a isso?
Eu acho que você colocou as perguntas perfeitas. Então, esse é um momento que não é um momento de correr, é um momento de lutar, de ganhar a luta. Esse é o momento. Então, primeiro caixa, como você colocou, bem colocou. Então, o primeiro que é o famoso, que é pouco falado no Brasil, a gente fala mais como ponto de equilíbrio, né? Que lá nos Estados Unidos se fala Open Doors Number, o número, quanto é que custa o número para você deixar o seu negócio aberto. Então, assim, eu falo isso há anos já. Grandes empreendedores têm 2 anos de operação de caixa. Eles conseguem ter isso em caixa porque se acontece um blackout como esse, eles têm tempo para pensar com tranquilidade. Então, o primeiro, sim, foco é caixa. Quanto tempo minha empresa vai durar? E aí, se o caixa vai ser 15 dias, 20 dias, 30 dias, daí eu tenho que pensar, como é que eu faço para colocar dinheiro para dentro? Como é que eu posso aumentar canais de distribuição? É um delivery, é isso, é aquilo? Jordi, mas delivery vai aumentar. Eu estou fazendo uma breve pesquisa, o delivery não está dando esse impacto todo. Sim, certo. Só que um é maior do que zero nesse momento. Então, se vendeu um, já está bem, já é muito melhor do que você ficar no zero. Então, já investe nisso aí também, no delivery. E aí, a parte de linha de crédito. Linha de crédito é uma loucura. Né? O gerente de banco não está atendendo ninguém, os caras é muita demanda. E aí é onde é que vem a questão do network, de você refletir. Porque você não tem um network bom com os gerentes de banco da sua cidade, da sua região. Se não tem, era para ter tido esse network bom. Aí, a partir disso, eu pensaria, pensando nisso aí eu pensaria, de fato, nos impostos. Né? Em como é que eu faço para fazer um planejamento tributário, minimizar essa situação dos tributos. Em hipótese nenhuma, desde o primeiro cliente que eu peguei, de sistema, não foi de contabilidade, foi 300 conto. De lá até hoje eu pago todos os impostos. Se você comprar um e-book meu de 10 conto, eu vou pagar os impostos. Então, sempre, 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 nunca sonegar. Você tem que encontrar uma maneira, o governo está postergando, você encontra uma maneira de sair. Só que aí, pronto, e você fazer o cálculozinho bonitinho. Quanto é que custa? Quanto é que custa para eu manter essa empresa? E aí tem uma didática muito boa, que é só você fazer assim. Quais são as despesas ruins e as despesas boas? Sempre tem. As despesas ruins são aquelas que você não são essenciais. As despesas que não são essenciais. Então, corta. E as boas? Você tem como diminuir. Energia é uma despesa essencial, é boa. É uma despesa que não dá para você ter uma empresa sem energia. Só que sempre há como economizar. Sempre há. Um home office vai economizar no vale transporte dos colaboradores. E aí você vai. Impostos é uma saída de você minimizar essa questão aí do gasto. Show, bacana. Aí a gente tem essa questão da prorrogação de prazos, né, de pagamentos, mas o que a gente vem frisando, principalmente aqui no perfil? Primeiro, tá, foi postergado pagamentos de certos tributos federais, estaduais, beleza. Mas, lembrando, foi postergado que você vai ter que pagar, não é um perdão de dívida. Então, a gente tem que No cartão de crédito, tem né? que deixar. Exatamente. A gente já tem que deixar o cliente a par dessa situação. Pô, ó, isso aqui. O governo instituiu isso, bacana, show de bola. Vai te dar um fôlegozinho agora. Porém, quando sairmos dessa pandemia, desse estado que estamos agora, lá na frente, você vai ter que pagar o que não foi pago agora. Então, você tem que preparar o seu cliente para isso. Porque senão o cliente vai achar o quê? Ah, é perdão de dívidas. Não vou pagar esse imposto referente a isso e aquilo. Não é bem assim. A gente tem que deixar claro para os nossos clientes. E como está mudando muitos de prazos, né? Tem umas coisas que estão sendo adiadas, enfim, nós temos que ficar atentos também. Para quê? Justamente para evitar as multas desnecessárias. Né? Porque eu vejo, porque está tendo muita mudanças de prazos, né? Datas, valores, enfim. E então a gente tem que ter esse cuidado, até para evitar essas multas desnecessárias com relação a isso. Ficar atento, ter um O bom. DP tá sofrendo muito, né, bicho? O DP tá Tá, está sofrendo sofrendo muito com essa bastante. instabilidade.
Isso, ontem a gente teve aqui um especialista do DP, o Vitor Lopes, então a gente conversou sobre as principais medidas aí, né, que é a medida 927 e a 936, né, dos aspectos trabalhistas. E, enfim, é muita atualização, muita coisa, muito detalhezinho ali minúsculo, mas que é para ajudar, né, tanto o empregador quanto o empregado, É. garantir ali que não adianta você se desesperar e demitir todo mundo, como está acontecendo. Muitas empresas estão demitindo sem Último ter dado, né? uma assessoria. O Exatamente. último E isso dado foi é 9 milhões de demissões. 9 milhões de desempregados muita já. gente, muita, E muita. 600 mil empresas já fecharam. E muito dessas empresas eu acredito fortemente que é a ausência de informação. É porque assim, o que é De desespero, informação. né? É. Desespero é quando o combustível da esperança acaba. Então, o último, tipo assim, tua esperança vem até aqui, aí tu pensa nas possibilidades, pensa. Quando passa, aí você entra no desespero. Aí você começa a tomar atitudes que talvez não sejam atitudes racionais. Tá tudo bem, não tem certo e errado nesse momento. Quem é livre não julga ninguém. O ponto aqui é o que, é que a gente pode fazer para ajudar. Eu tenho muito empresário que, por ele não saber as possibilidades que existem, ele acha que acabou todas as possibilidades e vai demitir. Também tem o lado bom para quem é demitido, que ele vai poder também pensar numa coisa legal, uma coisa diferente para a vida dele. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, sempre vai ter. Cabe a gente ter a maestria de descobrir. É o jogo do contente de Poliana. Joga o jogo do contente. A desgraça, o pau cantando e você fica jogando o jogo do contente. Peraí. O que é que eu posso tirar de De orientação bom, disso né? aí? É, é verdade. Eu também sempre vejo isso, Jordi. Eu tento procurar algo bom naquela situação. Por mais triste que seja, sempre tem um aprendizado, sempre a gente pode tirar um proveito ali, essa Aqui é uma pergunta resiliência de boa. fato. O Arthur, Como vamos orientar lá. um cliente que não está entre as atividades essenciais em relação aos impostos? Aos Muito não tem caixa impostos. suficiente para suprir as despesas nos próximos 6 meses. Se for uma perspectiva de próximos 6 meses, eu acredito que o cliente está bem, viu? Muitos não têm perspectiva de 3 dias, sacou? Muitos dos pequenos e médios empresários, eles vendem hoje para pagar eles vendem Amanhã. hoje e antecipa, né? E antecipa já o cartão. Então, assim, o que você tem que fazer para ajudar o seu cliente em relação a isso aí? É simples. A gente tem que entender que empreendedor, dono de empresa, ele não pode se apegar ao ramo da atividade dele. Então, existem atividades que estão decaindo, existem atividades que estão subindo. Então, assim, você tem que colocar na cabeça do seu cliente e mostrar para eles as possibilidades de nichos de atuação que ele pode obter mais receita. Tá todo mundo que tem só uma renda tá fudido. Quem tem mais de uma renda tá menos fudido, vamos dizer assim. Mas quem tem só uma, tanto faz um empresário que faturava 200 milhões, mas se ele é uma empresa só tem uma fonte de renda, ele tá tão preocupado quanto o cara que ganhava R$ 1.000 que a empresa dele fechou, porque ele só tem uma renda. Então, o que é que eu estou fazendo junto com meus clientes? Você tem que amplificar os seus canais de renda. Então, por exemplo, eu vou dizer por mim. Vocês ouviram falando aqui que eu tenho 4 negócios diferentes aqui. E eu tenho aluguel também. Então, dos 5 que eu tenho, 4 foram bastante impactados. Que é a internet, só está crescendo. Então, a minha rede está só crescendo. Os produtos estão só crescendo. E aí você tem que incentivar o seu cliente. Aí, Jordi, todo mundo vai para a internet? Não, cara, não vai. Não vai. Relaxa, não vai. Não dá para ser todo mundo. Vai ter pessoas que vai vir, vai ter pessoas que não vai vir. Mas pelo menos você está mostrando possibilidades ao cliente. Se ele não quiser ir, aí já não está no seu controle. Entendeu? Então, se ele não tem caixa, o que você tem que fazer? Apresentar para ele canais de aumentar. E talvez seja um momento de realmente, como alguém botou aqui que eu não vi, a crise só demonstra a situação, eu não lembro o nome, que realmente ele está. Então, talvez realmente ele estivesse no momento de fechar as portas e repensar o modelo de negócio dele. Talvez ele estivesse no momento. Agora, você tem que ter ferramental para o cliente chegar aqui,
Porque o cliente tem ideia toda hora nesse momento. Toda hora ele tem. Toda hora eu recebo ligação. Júlio, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso. Só que existe uma ponte gigantesca no ponto A da ideia para o ponto B da execução. E aí o contador fica com medo, alguma coisa tipo, sei lá. Quando o cara liga para mim, Júlio, eu estou pensando em fazer isso. Eu disse, bora fazer quando? Agora? Vem aqui agora para gente fazer. Vamos marcar uma reunião agora para gente fazer. Aí, não, mas tem que planejar. Aí, tipo, não, tem que planejar não. Você tem que executar o mais rápido possível. Quanto mais rápido você testar, mais rápido você vai ver se funciona ou não. Mais rápido você vai ter um feedback e investe ou não. Mas é isso que eu estou fazendo. Tudo era uma ideia É verdade. diferente, tá? E assim, só para frisar essa questão do caixa, que ele disse que só tem até 3 meses, enfim, a gente tem que arcar com as nossas consequências, né? Tudo nessa vida. Então, toda ação tem uma reação. E se hoje, eu sempre falo isso, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, se hoje você não tem um caixa para 3, 6 ou um ano para o seu sustento, isso mostra o quê? Uma falta sua de um planejamento Ah, financeiro, de um planejamento de uma reserva de emergência, que para isso que existe, que a gente sabe que os micros, né, empreendedores, empreendimentos não têm nessa capacidade de fornecer essas reservas de emergências, mas que nós, como contadores, consultores, a gente pode estar colocando essa possibilidade de já fazer uma reservazinha ali de emergência. Então, poxa, cara, tu não tem uma reserva para te superar. Se vier outra crise daqui a um ano, tu vai ficar na mesma merda que tá agora. Então, vamos se programar e vamos tentar ver com calma, ver com carinho essa questão dessa reserva, que é imprescindível para tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. O que a gente está vivenciando hoje com pessoas com falta de dinheiro é exatamente isso, a falta de um planejamento financeiro. porque assim, Isso é eu importante. gosto de aprender as coisas pela raiz. E aí, eu estava até conversando com um consultor financeiro. Qual o maior problema das empresas? Os prestadores de serviço foram atrás de atividades essenciais. Eu acredito que a maioria não possui essa reserva de emergência. Não, não possui não. Não, Nenhum. não. Percebemos que tantas empresas estão sendo... Então, qual é o grande problema? O problema principal é esse. A gente não tem educação financeira, por exemplo. Quantas conversas você teve com seu pai, né, sobre dinheiro? Eu não tive nenhuma, a não ser Poucas. quando estava faltando. Eram as conversas que eu quando estava faltando. Na verdade aqui, o que que acontece? Eles até eles sabem administrar o deles, mas é assim, é porque eles aprenderam na marra. Porém, não sabem repassar, porque não teve essa educação financeira, essa base ali para saber repassar. O que que eu sempre ouvia? Andresa, tá trabalhando, recebe esse tanto, gasta esse, guarda esse. Andresa, guarda isso. Não vai Bem, comprar coisas que não precisa. Então, é só isso. Mas não sabe, é a essência, dizer como que tu vai fazer isso. É diferente de eu dizer assim, Jordi, tu precisa guardar teu dinheiro, não gaste com coisas supérfluas. Tá, aí tu fica, eu preciso comprar uma roupa nova, uma jaqueta nova, porque eu vou ter um evento top, eu tenho que ir, tal. Poxa, mas vamos decidir o que é ser supérfluo, o que é itens supérfluos para você, né? E isso tudo é uma coisa muito comportamental, é uma educação de base ali que infelizmente nós não temos e que as pessoas que querem ter estão indo buscar por si só. E aí tá esse, graças a Deus, que tem muita gente que está indo em busca dessa educação financeira, mas que é preciso, na gente. marra. Então, o que acontece é simples, né? Geralmente, quem é empresário, ela é CLT, aí ele fica puto lá com o patrão e ele vai abrir uma empresa, né? Então, geralmente é isso. E o que acontece? Ele está acostumado com o quê? Pega no final do mês, ele pega aquela grana e gasta todinho. Só dá para pagar a fatura do cartão. A real é essa. Aí, quando ele abre a empresa, o projeto dele, ele pega o faturamento e gasta todinho. Ele pega o faturamento e gasta todinho. Porque ele ainda está com mentalidade CLT. Sabe? Ele ainda está com Exato. mentalidade CLT. Então, aí não tem esse jogo de gerar caixa. Eu sempre fui muito fissurado em gerar caixa. Em ter liquidez. Nesse momento, quem tem liquidez vai rampar, vai crescer. Principalmente em compras imobiliárias, porque o preço imobiliário vai cair bastante. Arthur botou... Os empresários são a causa desse problema, na verdade. Na verdade, a causa desse problema, cara, é você e eu. Entendeu? Porque é a seguinte, eu tô falando isso, ó, existe a diferença de confronto e afronta. Eu tô confrontando para lhe ajudar.
para lhe ajudar. Afronta é confrontar para derrubar. Confronto é confrontar para ajudar. Porque o problema sou eu. De todo problema tem um antídoto. Tira-se o antídoto do veneno. Então, nós somos o problema e nós somos a solução do problema. Então, não adianta querer terceirizar e botar a culpa em ninguém. Nós que podemos se juntar nesse momento e ajudar um ao outro. Então, o problema é quem? É o ser humano. E quem resolve é o ser humano. E aí, o que é que a gente tem que focar? Primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família e depois ajudar os outros. É isso aí, é verdade. Geralmente nem possui um limite de despesa ou mapeamento das despesas. Para saber. Pois é. Só que é aquela parada assim, foi feito um estudo científico, Tavares. Foi feito um estudo científico que é assim. É simples. Pegaram aqueles caras de day trade lá que mexem no mercado financeiro. Quando analisaram o cérebro deles. Quando eles ganhavam $100, ganhou $100. Aí o cérebro se animava de um tanto. X. Quando eles perdiam os mesmos $100, o cérebro se ativava 10 vezes mais. Então, assim, a grande verdade é que a gente precisa de porrada para aprender. A grande verdade é essa, a gente precisa de porrada. Então, as empresas não têm esses limites, despesas, não têm esse planejamento, não tem tudo isso que a Andressa está falando. Não tem. Só que elas vão começar a ter, elas vão começar a valorizar agora. Elas vão começar a buscar agora. Elas não vão ter dinheiro para pagar agora. Elas vão ter depois. Pois é, né? Não vão, mas a gente tem que pensar no longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. É verdade. Mas, gente, isso é o que é. É como o Jordi falou, o cara trabalhava, tinha com base ali carteirinha assinada, CLT, bonitinho, se zangou-se com o patrão, não quero mais isso aqui, vou montar meu próximo negócio, tal, beleza. E aí acaba que não tem um próprio plano de negócio, nem ele mesmo sabe qual tipo de negócio que ele quer. A gente não busca uma orientação de profissional na área, né? Não busca um contador para tentar saber como que eu vou gerir aquele negócio, como que eu vou poder criar para ter um alicerce de qualidade. Geralmente, quando eles vão em busca de um contador, já é quando desmorona, quando já as coisas já não estão legal. Então, é exatamente aí. Isso é o fim da meada. Então, é o principal problema. Tá lá na base, lá no início, que a galera não dá a devida atenção. E que possa ser que agora as pessoas comecem a ter essa noção. Tomara. Exato. Arthur botou, vamos valorizar, até esquecer que passaram por tudo isso. Eu tô gostando de Arthur, cara. Arthur tá afiado. Irmão, eu tô sentindo que você é um cara de pulso, sabe? Você é um cara que tem... Você tem uma energia e você coloca essa energia pra fora. Talvez você só não tá canalizando ela na maneira certa, tá ligado? E se tu canalizar essa energia que tu tem, essa ira que tu tem, assim, na maneira... Porque eu tô puto também, Arthur. Só que eu canalizo a minha ira pra ajudar mais pessoas, tá ligado? Pra falar mais, pra buscar mais, pra entender mais. Cara, se tu canalizar essa ira que tu tem aí dentro aí, esse fogo que tu tem aí, meu amigo, pra focar na contabilidade, ninguém te para. E eu disse que ninguém me parava, mas aí eu vou ter uma boa pareia aí. É igual aquele ditado, se aprende no amor ou na dor. Nesse caso vai ser na dor. Na dor, pois é. Exatamente. Aí a dor é inevitável, tá, Tavares? A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. Quando você leva uma topada, a dor é inevitável. Agora, você ficar reclamando, resmungando, ali isso é opcional. Você pode olhar para o céu e dizer, Deus, graças a Deus eu tenho um pé. E quantas pessoas pagariam fortunas para ter um pé? E levar essa topada, né? E levar essa topada. Sentir a dor dessa topada. É verdade, o mal, né, que a gente tem, infelizmente, começar a reclamar muito das coisas, né? Eu sempre levo essa missão do Paulo Vieira, de um livro um best-seller dele, né? Que ele fala que todo problema só é 5% de nossas vidas, né? O 95% é o que a gente faz com aquele problema. E geralmente a gente faz isso, a gente reclama, a gente fica ali resmungando e nunca consegue encontrar a solução e fica nesse sofrimento, nessa angústia. E que a gente, de fato, cada problema só corresponde a 5%. E os outros 95% que a gente saiba lidar com toda essa situação. Porque não tá no controle, né? Não tá no controle da gente. Eu tenho uma frase que eu peguei do meu mentor, que
que é Pablo, que ele fala assim, você tem que amar problema. Eu sempre tive isso, eu nunca tive clareza disso. Eu sempre gostei assim. Por exemplo, eu sou da área, quando eu atuava mais forte como contador, eu sempre fui da área de tributos, porque o povo não gosta de tributos. Eu sempre gostei de custo na faculdade, porque o povo não gostava de custo. Então, eu sempre fui assim, contra a corrente, sabe? Sempre contra a corrente. Você nada contra a correnteza, você ganha musculatura. Para quê? Musculatura para quê? Para nesse momento, como todo mundo está contra a correnteza, você tem mais músculo. Porque eu passei a minha vida toda nadando contra a correnteza. Então, você vai ter mais musculatura. E aí, eu sempre fui assim, então assim, problema, ame problema. Só que a gente é ensinado a correr do problema. A gente está ensinado Como a se isso. a Só que, vida, como se a vida fosse mil maravilhas, né? E é, nós sabemos que não é assim, gente, pelo amor de Deus. então, uma desgraça, exatamente. Quem reclama, clama, né? Quem agradece, eu vou dizer um negócio poderoso, anotem aí. Quando Jesus foi multiplicar o pão, se for olhar lá, multiplicar o pão e peixe, antes dele multiplicar, ele disse assim, deu graças, sacou? Deu graças e multiplicou. Ou seja, agradecer multiplica. Se É você verdade. entender, é poderoso. Então, se você entender que quando você agradece, você multiplica. Ele deu graças e multiplicou o pão. Deu graças e multiplicou o peixe. Então, comece a agradecer, que aí vai multiplicar a parada. É, E exatamente. E agradecer não quando é a só as gente coisas boas, não, né? Não, com certeza. As coisas ruins, os problemas, eu costumo dizer que nem há problemas. Há situações difíceis para a gente buscar soluções para se fortalecer, claro. Quando a gente fala de resistência, de nadar contra a corrente, essas coisas, nadou, né? A gente tira pelo músculo. Quem aí não pratica musculação, né? Você vê, a gente sofre. Quando eu tô lá suando, eu disse, meu Deus, como é que eu pago para sofrer, É. sentir essa dor miserável aqui no músculo? Mas aí depois, quando passa a dor, você vê o músculo crescendo, se desenvolvendo. Aí você fica, poxa, que legal, né? Então a gente tira esse exemplo também, né? No corpo da gente, como pra tudo. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a dor é a fraqueza indo embora. Anota aí. Tá doendo? É a sua fraqueza tá indo embora. É verdade, com certeza. E aí tem que aumentar a carga, né? Tem que aumentar aí pra poder O ter contador Levi esse Guedes estímulo. colocou assim, bacana isso, nadar contra a correnteza ganha musculatura. Pois é, agora cuidado, por quê? Tu tá nadando aqui, tá pesado a parada, tá pesado. Nadando aqui. Aí tu olha pro lado, o teu brother a pessoa que tá do teu lado tá boiando, sacou? Tá boiando, de boas. Tu pesado aqui, o bicho tá boiando. Aí quando tu olha, ele tá lá atrás, aí diz assim, Andressa, vem aqui me pegar. Aí tu volta pra pegar. Aí tu continua nadando de novo. Pá, 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 pá. E ele continua boiando. E em vez de tu avançar, porque nadar contra a correnteza, quem nadou, eu já nadei muito em rio, eu sou do interior, cara, tomar banho no riozinho é bom demais. Então, nadar contra a correnteza, você entende que você olha pro lado, você tem a sensação de não tá avançando. E se você parar, você volta, sacou? Então você tem que ir forte, forte. E mesmo se você tiver com a sensação que não está avançando, uma hora a corrente vai virar. E aí quando a corrente virar, você zarpa. E eu, infelizmente, não estou dizendo para você abandonar quem está boiando. Quem está boiando, por si só, vai se abandonar. Por si só vai ficar. Você só precisa focar. Focar e continuar nadando forte, forte, forte. Por isso que o povo pergunta, como é que tá a quarentena? Trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. Trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. Porque quer aprender a correr na chuva, treine na tempestade. Se você treinar na tempestade, mano, quando você estiver correndo na chuva, esse código é poderoso. É só você ver a Ayrton Senna, porque o bicho era fera na chuva. Treinava nas tempestades, cara. Então é uma tempestade. Então treine na tempestade. Porque quando a tempestade passar, você vai voar. É verdade. Aqui o professor de La Casa de Papel, aqui, o que é que ele comentou? Esse é o momento da valorização do contador acontecer. Exatamente, esse é o momento. Mas eu sempre digo, teve uma das lives de um centro acadêmico que eu participei, fui convidada, que aí a pessoa perguntou assim, Andresa, como que eu faço para ter
um bom honorário, uma coisa assim, né? Questão monetária. Eu falei, cara, isso não depende de mim, isso não vai depender do fator externo, não, isso vai depender de você. Porque essa valorização vai depender de cada profissional. E o dinheiro vai ser a consequência disso, né? Vai ser a consequência do teu trabalho. Então não adianta eu dizer aqui para ti, pô, vai ter a valorização do profissional, é agora, já está acontecendo, tu pode cobrar mundos e fundos, tu vai. Não adianta. Porque quando o cliente vir até você, se você não mostrar capacitado, se você não mostrar o real valor do teu serviço para ele, o cliente vai dizer assim, cara, esse daqui tá fazendo o que os outros faziam lá atrás. Por que que eu vou pagar esse rio de dinheiro para ele? Não, vou permanecer no meu baratinho arroz com feijão aqui mesmo. Então vai depender de cada um. A gente está dando aqui ideias, sugestões para vocês, né? Como o Jordi está dando um belo ensinamento aqui para a gente, mas que vai depender de cada um. Essa valorização vai depender de cada um, do que você É, está fazendo para se valorizar. Não adianta a gente dar fórmulas, até porque não existe fórmulas, não existem receitas prontas, né? A gente mostra alguns ingredientes, né, Jordi? A gente dá os ingredientes, mas a receita é sua, o modo de preparo é seu. E é você que tem que fazer e entregar o produto de qualidade para o seu cliente. Né? A gente só está dando aqui, abrindo um leque de possibilidades para vocês. E é importante frisar isso. Não há uma 100%. fórmula já pronta. Não, não. Eu costumo dizer que a gente está passando por essa crise, eu estou dizendo que é a síndrome de Candy. Que é a síndrome de Candy, Jordi. As pessoas, em momento de crise, a síndrome de Candy, ela fica perceptível. Candy, as pessoas estão confusas, assustadas, medrosas, desesperadas, inseguras. Muito forte. E como é que eu faço Muito para me forte. curar da síndrome de Candy, Jordi? Você precisa depender. Você precisa de Deus. Você precisa das pessoas certas ao seu lado. E você precisa de desbloqueio. Desbloqueio mental. Tem muita gente que o dinheiro não vai sumir. Não seja bobo. O dinheiro não vai sumir. Não seja bobo. A terra não vai falir. O dinheiro vai trocar de mãos. Você estava assim. Chegou a crise. Pô, não ter sabedoria. O dinheiro vai passar para a mão de outras pessoas. Eu tenho a seguinte visão. Simples. Se tudo acabar, se os 4 negócios acabar, cara, eu construo em 6 meses, muito mais forte e com um faturamento muito maior. Porque a grande questão é você não entender, você tá querendo entender como se fosse um ponto final, talvez. Só que é só uma vírgula. E aí depois que você dá uma vírgula, meu amigo, você escreve o que você quiser. Você escreve o que você quiser. E eu achava chata essa parada que a Andressa falou. Eu achava o povinho chato, esse povo que fala que dinheiro é consequência. Puta que pariu. Eu tô liso aqui, precisando de dinheiro. E dinheiro é Eu quero é consequência. dinheiro. Eu entrei na É faculdade verdade. para ganhar dinheiro e dinheiro é consequência. Eu vou comprar um curso e o cara fala que dinheiro é consequência. Que porra é essa, velho? Que negócio chato. Eu quero dinheiro, cara. Dinheiro é assim. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Quando você. E é igual oxigênio. É igual oxigênio. Você não tem oxigênio, você fica doido atrás. Peraí. Só que quando você tem muito, você começa a observar as coisas mais importantes da sua vida. Você nem lembra do oxigênio durante o dia. Você nem lembra quantas respirações você dá durante o dia, porque você tem muito, tem disponível. Mas quando você está lá embaixo, nadando, você dá um mergulho, você lembra do oxigênio, você sobe. Então para com essa bobeira de correr atrás do dinheiro, tá? Você tem que correr atrás de quê, Jordi? Você tem que deixar o rio fluir. Você tem que entregar o seu máximo. Você tem que entregar o seu melhor. É simples assim. Deus é um investidor, tá? Vou logo avisar para você. Por que, Jordi, você fala que Deus é um investidor? Que é simples. Não tem a metáfora lá que Jesus deu dos talentos? Ele deu 1, 2 e 5. Ele investiu. Quem não prospera, ele toma e dá para quem está prosperando. É investidor, é empresário, do mesmo jeito. O empresário investiu no ramo, não deu certo, ele fecha e abre em outro ramo.
E o que é prosperar, Jordi? É simples, é crescer, não é ser rico. Se você for olhar o sentido da palavra prosperar, é você evoluir. Se você, por exemplo, quem está aqui na live está evoluindo em algum aspecto, escutando o que a Andressa está falando aí, coloca eu. Se você colocar eu, você prosperou. Você é próspero. Você está prosperando. Tem muita gente agora que está assistindo bobagem, besteira. E você está aqui assistindo e está prosperando. Top. Entende? Então, procure prosperar. Prospere e faça os outros prosperar. Que aí, naturalmente, o investidor, a fonte, Deus, ele vai canalizar mais água em você, rio. E aí, se você ficar colocando barreira, aí ele não vai mandar mais. Andressa, eu vou começar uma mentoria agora. E já estamos terminando aqui mesmo. Nosso horário já está. Então, Jordi, eu quero te agradecer mensalmente. Até que fim que deu certo, né? Se sair nossa live. É um parceiro aí que a gente já vem há algum tempo já. E que não tinha tido essa oportunidade. Então, muito obrigada, gratidão por teus ensinamentos, né? Então, espero a gente ficar mais próximos, né? Agora, vamos mostrar, assim. Levi, muito obrigada pela participação. É o membro do CRC Jovem, né? Obrigadão. E é isso. A live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. Conta tudo, tá bom? Top. Se agradecer Então, aí, despede aí da Andressa, galera. gratidão de verdade pra gente, toda essa parceria, todo esse tempo. Eu oro para que Deus faça você prosperar cada vez mais e que Ele continue te usando para ser essa voz do bem, tá? Que abençoe tua casa, tua família e que todo mundo que está aqui na live também, que Deus abençoe, proteja aí sua casa e sua família, tá? Tamo junto. Arthur, destrói, bota pra fuder aí. Valeu. Tchau. Tchau, galerinha!